Olá, eu inicio essa gravação para que depois vocês possam ver esse conteúdo na nossa plataforma. I'm going to talk a little bit in English sometimes, but most of the time in Portuguese, so you can practice also your listening skills, ok? Eu sou a professora Patrícia. Hoje nós temos a nossa primeira aula virtual. E se aparecer alguém no meio da aula, eu vou adicionar aqui no nosso vídeo. Mas, por enquanto, não tem nenhum aluno online. Então, eu vou fazer essa gravação para que vocês possam assistir depois. Bom, o que nós vamos fazer hoje, neste primeiro encontro online? Vamos fazer uma revisão. Vocês se lembram o que é uma revisão? It's a review. Uma revisão dos 3 módulos iniciais do curso. Bom, eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam ver tudo que eu vou mostrar do conteúdo que nós vamos estudar agora. Nessa aula de hoje, deixa eu começar aqui, primeira tela. Nós vamos aqui no curso de português básico 1, módulo 2. Hoje, eu vou apresentar uma revisão do módulo 1, que é sobre família. Esta é a minha família. Módulo 2, onde você mora. E módulo 3, como é o brasileiro. Os exercícios nós não vamos fazer, né? Porque não temos alunos agora aqui comigo nessa aula. Então, não vou fazer os exercícios. Aqui vocês têm alguns exercícios para treinar, falar, né? Que eu também não vou passar para vocês, ok? Mas esses seriam os exercícios para encontrar os erros, né? E a gente não vai ver isso agora, eu vou só falar, então, sobre o resumo das unidades, dos módulos, na verdade. Vamos, então, ao módulo 1. Aqui eu estou na página do curso. E no módulo 1, se você passar, você vai ver que existe um resumo do módulo. E aí é o abstract, é o resumo. Quando você clica nele, você vai abrir para um documento em PDF, onde tem todas as informações do módulo. Por exemplo, começa com palavras relacionadas com a família. Aí você tem mãe, pai, filho, filhas, todas as palavras que você pode também procurar no dicionário, aquelas que você não sabe. E aqui tem alguns exemplos, né? Do que é o quê? Cunhada. Quem é a cunhada? É a esposa do irmão. Meus sogros são finlandeses. O sogro é o pai e a mãe da pessoa com que você tem um relacionamento, né? Pode ser o marido, pode ser a esposa. E aqui tem vários exemplos para você treinar. Uma coisa curiosa é que quando a gente quer dizer grandmother, a gente diz avó, com um acento em cima, que a gente diz que parece isso aqui, ó, um negócio de prender o cabelo, é um grampo. E avô tem como se fosse um chapéu. Avô. A pronúncia é diferente. A avó, o avô. Ok? Continue praticando. A gente tem mais alguns pronomes, relembrando os pronomes aqui, então. Este, esse, que é tudo singular, masculino. Estes, esses, aqueles, é o feminino, né? Desculpa, masculino plural. Aí, feminino é esta, essa, aquela. Estas, essas, aquelas. Ainda temos o lugar. Aqui, que é aqui perto. Aí, there. Lá, ali, lá, over there. Então, um review do curso 1. Mas agora também temos os pronomes possessivos, que indica que algo é meu. Meu pai. E aí também temos masculino e feminino. Meu pai, quando é o pai da pessoa com quem eu falo, é seu pai, nosso pai.
Pode vir acompanhado de artigo ou não. Mas aqui vai mudar se for plural. Aí são meus, seus, nossos. Tá? Ainda tem o dele, né? O dela, his, her. E quando é feminino, é bem diferente. É minha, minhas. Então, esses exercícios vocês têm que realmente treinar esses pronomes. E a gente usa muito para apresentar alguém. Introduce someone. Aqui tem um exemplo, ó. Amiga, olha aqui, este é o Pedro, meu irmão. Nossa, como ele é bonito. Muito. Ele é cantor e ele mora perto da casa da minha avó, no Rio de Janeiro. Legal. Então, este é o meu irmão, esta é. E se a pessoa está longe, if the person is more far away, you can say, aquela ali é a minha irmã, ou aquele é meu irmão. E aqui você tem mais exemplos, tá? E aí uma palavra interessante, a caçula, que é filho ou filha mais novo. The youngest one, é o caçula. E aqui várias formas de dizer, de usar o verbo ser. O que ele pode significar? Estude aí, pode significar uma posse, alguma coisa que você tem. A casa é do meu pai, o celular é da minha mãe. Ou para falar dos dias da semana, que dia é hoje? Hoje é sábado. Ou se você é casado ou solteiro, posição política, é de esquerda ou direita, qual é a sua religião? Eu sou o quê? Católico, evangélico? Algumas expressões como it is important, é importante, é necessário. A gente usa o é. Ou uma direção, é para a direita, é para a esquerda. A escola é para a direita. Vire à direita porque a escola é na direita. Sabor é de chocolate. O material é de madeira. Ou para que alguma coisa serve? É para trabalhar. Então, aqui tem coisas que vocês vão estudar e vão ajudar vocês a falar o português de uma maneira uma maneira assim mais completa, vai completando cada vez mais, né? Mais natural também, com mais vocabulário, essa é a ideia, fazer o português crescer, ok? Isso foi o módulo 1. Vamos então ao módulo 2. Deixa eu só ver se alguém chegou aqui. Não. Então, continuamos. No módulo 2, o que temos? Onde você mora? Aí são sobre os lugares, fala sobre os lugares de onde você mora, né? Vamos ver o resumo do módulo. Aqui no resumo. Esse aqui não é o resumo, eu peguei alguma outra parte. Só um minutinho, deixa eu só o resumo. Acho que está trocado. Deixa eu ver se aqui era. Aquele lá eram os objetivos do módulo e eu preciso do resumo do módulo. Deixa eu ver se vai abrir agora certinho. Aqui também estão os objetivos. Aqui era para ser o resumo. Vou tentar mais uma vez para ver se eu cliquei certo. Sim. É aqui mesmo, só que está com uma cor diferente, eu estranhei. Bom, a primeira coisa que tem aqui no resumo do módulo são lugares na cidade. Aí você tem a calçada, a rua. A calçada é onde as pessoas andam. A rua, onde passam também carros. Faixa de pedestres. Todas essas palavras vocês precisam usar o dicionário para conseguir entender perfeitamente. Aqui vocês têm exemplos de frases também, né? Para vocês saberem como usar. Outro assunto importante na localização é aprender o nome
dos pontos, chamamos pontos cardeais, ou pontos cardeais, como eu falo no meu sotaque do Rio, carioca. Pontos cardeais e colaterais, que são os outros aqui no meio, entre um e outro, né? Então, temos norte, sul, leste, oeste e noroeste, sudoeste, sudeste, nordeste. São palavras importantes para vocês aprenderem. Aqui temos também algumas regras para a formação do plural, né? Colocamos o S na maioria das vezes, mas tem outras coisas também que nós temos que fazer para ter o plural. A casa, as casas. Grande, grandes. A esquina, as esquinas. O semáforo, os semáforos. Na maioria dos casos, você só vai colocar o S. Mas, quando a palavra termina em R, Z ou S, aí muda um pouquinho. Não é o lugares, não. Os lugares recebe ES no final. O rapaz, os rapazes. Ele é capaz, capaz, capazes. O freguês, fregueses. O par, os pares. Agora, quando a palavra termina com S, mas essa letra não está numa sílaba forte, então a palavra não muda. A sílaba forte aqui é o lá. Tem até um acento. Lápis. Então, a gente não vai falar lápis, não. Fica lápis mesmo. Um lápis, dois lápis. Atlas. O Atlas é aquele onde tem os mapas, né? O livro dos mapas. 3 Atlas. É igual. E o mesmo acontece com o X. Também, quando a sílaba que o X está não é forte, ele não muda. O tórax, que é a parte da frente do peito, né, do corpo, 2 tórax. Látex, que é um material, 3 látex. E quando a gente tem M, aí a gente troca por NS. Viagem, a viagem, as viagens. O jardim, os jardins. E ainda tem os que terminam em L, né? E tem a última sílaba forte, trocamos o L por is. E se a palavra termina com IL, mas tem uma sílaba forte antes, trocamos por IL. Trocamos o IL para EIS. Então, por exemplo, farol. Mesmo sendo o OL mais forte, a gente muda para faróis. Parece um I. Aluguel, aluguéis. Mas no caso de fóssil, fica fósseis. Vai para eis. Ou míssil, mísseis. São muitos detalhes, eu sei. A lot of details, muitos detalhes. Mas vocês vão ter que ir memorizando, colocando na cabeça, lendo e treinando. Aqui vocês ainda têm o plural com os sons nasais, que aí também não é fácil. Ães, ões, os finais vão ser um pouquinho diferentes. Quando termina em ãos, pode ser assim, cidadãos, órfãos. Tem outras opções. O pão vai ser pães. Alemão, alemães. Cão, cães. Essas são as palavras que podem terminar em ães. Palavras terminadas que vão para ões. Coração vai ser corações, tá? Então, algumas palavras em ão vão virar ãos, outras vão virar ães, outras vão virar ões. São 3 possibilidades. Como é que você vai saber, né? Realmente tem que aprender uma por uma. Não tem muita regra, não, na verdade. É ouvindo e aprendendo. E aqui também fala sobre bairros, né? O que há, o que tem nos bairros, né? Aqui tem uma tradução até para o a, que é there is, there are, que é a mesma coisa, o tem pode ter o mesmo sentido. Falar assim, o que há no lago, é muito formal. Uma forma mais falada seria o que tem, né? É o mais comum. Como na número 3 aqui, na esquina da escola tem uma loja de doces.
Falar uma loja de doces é mais formal, ou até de uma literatura, uma história, um livro, assim, talvez, né? Aqui também chamamos a atenção para a diferença entre o verbo ver, que é de ver alguma coisa, assistir um programa, usar os olhos para enxergar, ouvir, que é diferente, que é chegar de um lugar para outro, chegar de um lugar, deslocar-se, né? Eles parecem, às vezes, a mesma coisa, mas não são. Então, ver fica vejo. Eu vejo, ela vê, nós vemos, vocês veem. E o vir muda totalmente para ficar venho. Ele ou ela vem, nós vimos e eles vêm. Nós vimos aqui todos os dias. Aí confunde mesmo, que parece vir. Só que o vimos que existe, na verdade, é no passado. Ontem, esse é do verbo ver. Ó, ontem nós vimos um passarinho. É no passado, vimos. Mas hoje nós vimos aqui para a aula. Aí é do verbo vir. Então, prestem atenção, porque pode ser realmente muito confuso. Daí vocês têm que estudar, treinar os verbos. Esse foi, então, o módulo 2. Agora vamos ver o que temos no módulo 3. Aqui temos como é o brasileiro, né? Como são as pessoas no Brasil. Vou abrir aqui, então, o resumo do módulo. Vamos lá. Muito bem. Neste módulo, vocês vão aprender as partes do corpo, no singular e no plural. São palavras muito importantes para você descrever alguém, isto é, dizer como alguém é. E algumas vezes para dizer se você tem alguma dor naquele lugar, para falar do corpo. Vocês precisam estudar essas palavras aqui: braço, pescoço, orelha, ok? Para falar das pessoas também, temos que aprender alguns adjetivos, porque eles dão qualidades, características. Então, tem alguns que são mais psicológicos, não são da aparência em si. Como a pessoa pode ser feliz, ou elas são felizes, ou também pode uma pessoa estar com raiva. Às vezes não é uma característica permanente, é alguma coisa daquele momento. Ou a pessoa está entediada, impaciente, triste, mas a pessoa é inteligente, porque a inteligência é uma característica mais permanente. É uma animada, é uma pessoa animada, excited, está sempre animado com tudo, ou está animada hoje? Ele tem que escolher se é está ou é. Comunicativo, alegre. E aqui também tem alguns estados de saúde, né? Eu estou doente. A gente usa estou porque acreditamos que a pessoa vai ficar boa, vai ficar bem, vai melhorar. Estou em tratamento, estou em depressão, mas sou deficiente. Normalmente, deficiente físico, disabled, é uma característica também um pouco mais permanente, né? Então, usamos o verbo ser. E aqui tem os adjetivos da parte física. Como é a pele de alguém? Clara, branca, morena, negra, avermelhada? Os olhos, né? Como são os olhos? Tem várias possibilidades de descrição aqui. Aqui tem alguns exemplos, ó. Os brasileiros são comunicativos e animados. Aquele atleta é deficiente físico. As brasileiras são bonitas. Júlia é criança. A Ana tem cabelos compridos e castanhos, olhos abençoados, que parecem amêndoas, e lábios finos, bem pequenos, assim, fininhos. Atenção, quando alguém tem o olho ou o cabelo da cor que a gente chama marrom, a gente não pode dizer olho marrom, a gente diz castanho. Eu, por exemplo, tenho olhos castanhos, tá? Mesma coisa para cabelo, a gente não fala cabelo marrom, cabelo castanho. Então, isso é importante de lembrar. Aqui tem algumas dicas, né, de verbos
palavras que você pode usar também para descrever pessoas ou falar sobre elas. Por exemplo, eu achar. É como I think. Eu acho esse professor bonito. I think he is beautiful, he is handsome. O que você acha da pessoa, né? Os estrangeiros acham os brasileiros limpinhos, acham que eles tomam muito banho. A enfermeira acha que André está doente. So you guess also. I guess he is sick. Eu não tenho certeza. Achar, normalmente você não tem certeza. As professoras acham que os alunos são inteligentes. Aí sim, elas acham que é uma opinião. They think. Então, você tem que analisar a frase, o contexto. Se é uma coisa que a pessoa pensa, é uma opinião, ou se é um palpite, a guess. Você está pensando qual a possibilidade daquilo ser, né? Para falar do corpo com dor, você tem que usar o verbo doer. E eu não digo eu dou. Alguma coisa dói. Meu pé dói, minha mão dói, minha cabeça dói, tá? É assim que a gente usa. Se eu quiser falar eu tenho que dizer eu sinto dor. Eu estou com dor de cabeça. Estou com dor no pé. Ainda temos o verbo precisar. Eu preciso de um médico. É sempre com de. Preciso de. Você precisa de. Você precisa de ajuda? Nós não precisamos de remédio. Sempre tem que usar o de, que eu falo de, né? Na pronúncia vira de. Mais verbos. Verbo parecer, assemelhar-se. Algo é parecido, it's similar. André parece ter uma gripe, mas também pode ser que é o que eu acho olhando. I guess also. A enfermeira parece ter experiência. O brasileiro parece ser comunicativo. Quer dizer, pelo jeito, parece ser. Os brasileiros parecem ser tímidos. É quando você não tem certeza, você pode usar esse parece também. Que é parecido com os brasileiros. Eu acho os brasileiros tímidos. Os brasileiros parecem ser tímidos. Você acha pelo que você vê, né? Ok. Esse foi então o conteúdo do módulo 3. E vocês sabem que vocês têm que manter, então, uma rotina, né, de exercícios, porque aqui vocês têm o programa, vou mostrar o programa aqui. A cada semana, então, um novo módulo começa. Agora nós estamos no dia 19, isso, e vocês já viram, então, o módulo 1, esta é minha família, 2 e 3. Hoje, nosso encontro virtual. E depois, na outra semana, vocês já vão começar o módulo 5, que roupa vestir. Então, se você ainda não fez os exercícios do módulo 1, 2 e 3, aproveite para fazer agora, nesta semana, porque depois temos um novo módulo começando, ok? Agora eu vou parar de compartilhar minha tela e eu tenho mais um recado. Quando vocês forem fazer o upload do documento que vocês estão mandando, do arquivo, ele precisa estar num formato. O formato é o formato de documento escrito, é o doc.doc. Ou docs, quando tem aquele X no final, né? Então, a gente precisa que o documento esteja nesse formato para que a gente possa corrigir corretamente. Então, se você é um aluno novo que entrou direto no 2, por favor, lembre-se disso, que os documentos precisam estar no formato doc ou docs. Muito obrigada por estarem participando do nosso curso. Espero que a gravação dessa aula ajude em alguma coisa. E se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, podem escrever para a gente, mandar no e-mail, mandar no chat do módulo, enfim, vamos nos falando. Muito obrigada. Eu vou agora parar a gravação e nós vamos nos ver
Vamos nos ver por aí. Tchau, tchau.